Olá! A última vez, gente, eu falei sobre como nós temos um céu aberto, porque o corpo de Jesus foi rasgado para nós. E no final desse vídeo, eu fiz uma afirmação que se as pessoas, se os cristãos entendessem o Evangelho, estariam vivendo o céu na terra. Eu sei que isso parece uma afirmação muito forte, então eu queria explicar mais como podemos viver o céu na terra em meio de sofrimento, em meio de circunstâncias difíceis, porque as pessoas podem achar, o que você está dizendo? Você está dizendo que a vida vai ser fácil, que não vai ter sofrimento na vida? Se você entendesse o Evangelho, você estaria vivendo o céu na terra? E realmente estou dizendo isso. Eu vou explicar que temos acesso pleno à presença de Deus através de Jesus. Jesus é nosso céu aberto. A Bíblia diz que a vida eterna, em João 17,3, é conhecer a Deus e a Jesus quem Ele enviou. E conhecer o amor de Deus dessa forma, que é a vida eterna, é o céu na terra também. Não é somente receber o amor de Deus. Começa assim, parte disso é receber o amor de Deus, mas realmente conhecer de uma forma íntima o amor de Deus, de uma forma de que conhecemos o amor de Deus que sobrepassa o entendimento, é participar do amor que Deus tem, é ter o mesmo amor em mim que Jesus tem, que Deus tem para outros. Quando nós amamos assim, estamos vivendo o céu na terra, porque a nossa alegria não depende mais de mim nem da minha circunstância. O amor de Deus se expressando através de mim é o céu na terra. Eu posso experimentar, minha alegria depende disso. Não depende do que eu estou passando. Depende de poder amar. E se nada pode me impedir ou parar de amar, nada pode me tirar dessa realidade celestial. Se nada pode me impedir de amar com o amor de Deus, nenhuma circunstância, nada pode roubar minha alegria. Em Salmos 16, a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, eterno prazer à tua direita. Isso parece o céu para mim, mas temos acesso à presença de Deus agora, a plenitude de alegria, eterno prazer à direita do Senhor. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1, verso 8, está escrevendo para cristãos perseguidos. Ele diz que vocês creiam em Jesus e exultem com alegria indizível e gloriosa. Mas como isso é possível? Alegria indizível e gloriosa parece o céu para mim, mas ele estava escrevendo para cristãos que estavam sofrendo, sim? E eu fui inspirado muito por algumas pessoas que passaram coisas horríveis, que foram torturados, foram presos pela fé. E eu vi que realmente, em qualquer circunstância, é possível viver sempre o céu na terra. Um cara que me inspirou muito é o Richard Wurmbrand, que foi torturado por 14 anos por comunistas. Era um pastor na Europa de uma forma horrível. E ele fala coisas assim. Ele fala pregar o evangelho para russos é o céu na terra para mim. Então, a alegria dele não dependia mais dele. Ele morreu com Jesus e ressuscitou com Jesus para uma vida nova, que não é uma vida egoísta, que minha alegria depende das minhas circunstâncias, mas minha alegria depende de amar. Então não tinha mais lugar para autocomiseração, sim? E o Espírito de Deus nos tira de autocomiseração, não é mais sobre nós. E assim, quando temos esse amor, temos alegria indizível. E ele até falava no lugar, e claro que ele tinha momentos de autocomiseração, ele tinha tempos difíceis, mas ele começou a experimentar de uma forma crescente a presença de Deus nessas circunstâncias. E tem coisas que ele fala como ele estava na prisão, estavam espancando nele, torturando ele de uma forma horrível, tinha sangue
nas paredes, mas ela disse que às vezes a presença de Deus foi tão gloriosa que parecia que nem estavam aí naquela prisão, e que até as paredes da prisão brilhavam como diamantes com a glória do Senhor. Imagina, ele experimentava isso, sendo torturado numa prisão, perdeu tudo, separado da família. A gente lê na Bíblia sobre Estevão, que foi apedrejado, mas a face dele brilhou como de um anjo, porque nada exterior podia impedir ele de contemplar a glória de Deus na face de Jesus. Estavam matando ele, apedrejando ele, pessoas cheias de ódio, mas nada disso podia impedir ele de contemplar a glória de Jesus e viver uma realidade celestial. Que inspiração, sim? Que desafio para nós. Mas a gente se desafia com a palavra de Deus e produz resultados loucos, sim? Resultados maravilhosos. Então, também a Corrie e Tetsi ten Boom eram duas irmãs que estavam resgatando os judeus, só que os nazistas prenderam elas e enviaram elas para um campo de concentração. Prenderam o pai, que morreu na prisão. Estava no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, um lugar que parecia o inferno na terra, um lugar cheio de ódio, cheio de violência, cheio de sofrimento. E a Betsy tinha alegria em todo momento, estava sempre se regozijando no Senhor. A Betsy trouxe a realidade do céu para um lugar que era um inferno na terra. Ela trouxe a paz de Deus, onde todo mundo estava dormindo. Ao início, todo mundo estava brigando, todo mundo estava com o início. E a Betsy liberou a paz de Deus que dominou aquele lugar e mudou toda a atmosfera. E a Betsy continuou amando até quando foi humilhada, até quando tinha que tirar as roupas em frente das guardas, enquanto batia nela. Ela continuou a amar e continuar a face dela era brilhante com o amor de Deus. E até quando ela morreu no campo de concentração nazista, sabe o que estava falando? Não estava falando, ai de mim, como vou suportar isso? Não estava cheia de autocomiseração, estava cheia de amor. E estava toda animada, morrendo, mas falando para a irmã, eu sonhei, eu vi o que vai acontecer, vão nos liberar, e nós vamos comprar um campo de concentração, é tirar o arame farpado, é tirar as cercas, é plantar flores nas janelas, e o que era o inferno na terra vai ser um lugar, vai virar um lugar de restaurar as pessoas, de ensinar as pessoas a amar de novo, a perdoar. E também a gente vai ter uma casa. E ela descreveu uma casa enorme, uma mansão. E vamos ensinar as pessoas a amar de novo nessa casa. E ela estava agindo como uma pessoa celestial. Nada podia impedir ela de amar, de ter comunhão com Cristo. Ela não estava pensando em si mesma. A alegria dela não dependia disso. Quando nós morremos com Cristo, eu morri. O que você pode fazer comigo para tirar minha alegria? Eu estou em Cristo. Ele se manifesta através de mim. Então, exatamente o que a Betsy profetizou aconteceu. Só que ela morreu, mas a irmã foi liberta pouco depois de uma forma completamente milagrosa. Disseram que era um erro, mas era um milagre. E alguém deu essa casa exatamente como a Betsy descreveu, exatamente a casa que ela descreveu, e usaram na casa para ensinar as pessoas a amar de novo. E também compraram um campo de concentração e tiraram as cercas e plantaram flores nas janelas, e o lugar que era o inferno na terra virou céu na terra. Mas por quê? Porque tem uma realidade interior,
uma realidade dentro de nós que é maior do que tudo que está por fora. E até a Corey descrevia essa realidade assim, no mundo externo. Parecia que as coisas eram cada vez pior, era um inferno na terra, mas a realidade que nós tivemos por dentro cresceu cada vez. O céu na terra, glória sobre glória sobre glória. Então, eu sei, é um desafio muito grande, mas a Bíblia nos ensina, em qualquer circunstância, podemos viver o céu na terra. É uma realidade interna, que nenhuma circunstância externa pode mudar, mas a realidade interna acaba mudando as coisas externas. E penso do apóstolo Paulo, que primeiro ele foi espancado, ele foi preso, queria matar ele, só que é interessante como o favor de Deus estava sobre ele no meio de tanto sofrimento, ok? Que enviaram 470 soldados romanos para proteger ele, desculpa. Então, depois que os judeus prenderam ele e foi resgatado, imagina, quase 500 soldados para proteger sua vida. E depois ele testemunhou e não encontraram nada de errado que o Paulo fez no tribunal romano, mas o cara era corrupto. Estava esperando, talvez, quando eu tiver mais tempo, vou ouvir ele de novo. Talvez ele vai me dar um dinheiro, sim. O oficial romano estava pensando assim. Então, o Paulo, inocente, mas continuou preso. Mas olha, depois ele ficou diante do tribunal de novo. Ele estava cheio de autocomiseração? Não, ele disse, eu queria que todos vocês ficassem como eu. Imagina isso, ele era um prisioneiro, ele sofreu tanto, mas ele estava dizendo, eu tenho tudo em Cristo, eu queria que todos vocês ficassem como eu, com a exceção dessas correntes. Então, ele continuou assim, ele foi levado num navio para Roma como escravo. Mas mesmo sendo escravo, o que acontece? Ele poderia ter muita autocomiseração, ai de mim, você não sabe o que eu estou passando. Mas o que aconteceu? Ele acabou sendo a pessoa mais influente no navio por causa do favor de Deus, que ainda estava nele, mesmo em uma circunstância louca, e salvou todas as pessoas no navio. Depois eles ficaram naufragados numa ilha e ficou a pessoa mais influente na ilha e todo mundo veio para ouvir o evangelho. E nós podemos viver milagres localmente, assim, o céu na terra, em meio de circunstâncias muito difíceis, em meio de dificuldade. É a coisa mais importante. Eu não vou viver mais para mim mesmo. Minha alegria não depende mais o que eu estou passando, mas depende do amor de Deus que está no meu coração. Se nada pode me impedir de amar, nada pode me tirar da realidade celestial. A gente estava em Rio de Janeiro, passando dificuldades loucas, sim? Fomos roubados de várias formas, tiraram dinheiro da conta bancária da minha esposa por causa de uma situação completamente injusta, corrupta. Uma noite eu contei mais que 200 tiros em pouco tempo de madrugada, passamos várias vezes, estavam atirando, passamos pelo tiroteio, colocamos nossa filha no chão. Era uma vida muito, muito estressante. Minha esposa tinha medo de eu sair da casa. Duas vezes dentro de 6 meses, nosso carro quase deu perda total por causa de bandido na estrada. E a segunda vez era porque sequestraram minha esposa. A primeira vez era horrível, quase deu perda total, e a empresa de seguro não queria pagar tudo que foi causado pelo acidente, porque disseram que o volante já estava quebrado antes, e coisa ridícula, mas a gente não tinha como provar mais injustiça. Injustiça sobre injustiça. Todo mundo, todo motivo para ficar zangado com todo mundo, para ficar
com ódio para uma pessoa no mundo, sim? Mas se nada pode me impedir de amar, nada pode me tirar da realidade celestial. Então, é assim, é difícil, mas o Espírito Santo nos ajuda. Então, tivemos que gastar nosso dinheiro, o seguro não cobriu tudo, demorou muito para consertar o carro, tivemos que alugar um carro. Depois, 6 meses depois, também quase deu perda total, mas dessa vez minha esposa foi sequestrada e quase morreu. Tinha o sangue do ladrão em todo o lugar, nosso carro. Eu ouvi as notícias. Minha esposa ligou para mim, desliguei, comecei a rir loucamente. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor em Cristo. Você pode fazer tudo comigo, mas não pode tirar o céu do meu coração. Não pode tirar o amor de Deus. Em meio dessas circunstâncias, eu continuo ministrando, vendo milagres de cura na rua, ao redor. E também tinha tempos que eu não estava muito firme em Cristo, mas o Espírito Santo me me levantou. Eu comecei a sair mais e mais. Não tem mais lugar para autocomiseração na minha vida. Eu sou amor. Eu me tornei amor. E quando nos tornarmos amor, somos pessoas celestiais e podemos viver entendendo o Evangelho, o céu na terra. Mesmo quando a realidade exterior parece um inferno na terra, a realidade interior que nós temos é o céu na terra. E nossa realidade interior acaba trazendo uma abundância de favor, de milagres, mesmo no meio de tempos loucos, a gente vive milagres, os milagres, a gente tem alegria em qualquer circunstância. Realmente não tem nada que é maior, exterior, não tem nada exterior que é maior do que Jesus que vive em mim. Espero que esse vídeo te encorajou e te inspirou e te desafiou, como eu sempre desafio a mim mesmo para viver o Evangelho. Amo vocês. Tchau.